duas estratégias bem direto ao ponto. A primeira para quem está posicionado no mercado, a segunda para quem ainda não está posicionado, presta bastante atenção, tá? E daqui a pouquinho aí, se tiver algum comentário, eu vou dando uma olhada aqui nos comentários, no chat, tá? Beleza, estratégia número 1, para quem já está posicionado no mercado. E resumindo essa estratégia, para você que já está comprado, nesse momento, em qual momento? Nos últimos 3 meses, Bitcoin caiu 25%, Ethereum 34%, XRP 36%, Solana 46%, BNB caiu 9%, 10%, quase praticamente, tá? Hoje de manhã estava queda, à tarde já recuperou a queda nas últimas 24 horas, o mercado já está verdinho, mas se a gente vai para um horizonte de análise, a gente vê que houve quedas significativas nos últimos 3 meses. Essa correção aí, ela vem se mantendo, tá? Primeiro, é importante falar para vocês, fatores macroeconômicos geopolíticos. Não foram fatores de dentro do mercado de criptomoedas que causaram isso aqui, tá? As criptomoedas sofrem muito mais, também quando se recuperam, se levantam com toda a força, muito mais do que o mercado tradicional. Então, nesse momento, quem está posicionado, quem já comprou e está sem estratégia, está comprando igual louco, sofre, tá? Então, por isso que eu vim fazer essa aula aqui com vocês. E resumindo, o que tem que ser feito nesses momentos? A gente tem um treinamento lá, Mercado em Chamas, na CZL Digital Academy. Essa aula aqui eu vou deixar no Criptomão na Massa, porque é um Criptomão na Massa de proteção de capital, proteção de portfólio, no momento que a queda do mercado está acontecendo. Se você quer as estratégias completas, assiste o treinamento Mercado em Chamas, tá? Então, vamos lá. Resumindo, proteger o psicológico. Então, a primeira coisa é, você está posicionado em correção, você tem que manter o seu psicológico tranquilo. Tempo, você tem que entender, há um tempo de correção e estrutura. 3 coisas que você precisa se preocupar e vamos entender aqui as 3 agora, tá? Qual o objetivo para quem já está posicionado? Lembrando que são 2 estratégias, daqui a pouco a gente vai para a segunda. Reduzir a ansiedade. Não adianta você ficar olhando toda hora para o gráfico, olhando toda hora para a carteira de criptomoedas. Isso não vai te ajudar, não vai fazer o preço mudar. Pelo contrário, vai ativar o seu emocional e fazer você tomar uma atitude errada. Vai fazer você tomar decisões impossíveis. Então, essa estratégia é justamente para reduzir a ansiedade, evitar decisões impulsivas e fazer o capital trabalhar enquanto o mercado corrige. Enquanto o preço da criptomoeda está caindo, você coloca ela para trabalhar em seu favor para te dar rentabilidade. Se você deixar só o mercado caindo, não tem muita lógica, mas se você vai trabalhando com essa criptomoeda para ela gerar rentabilidade para você, a queda te gera lucro, tá certo? Então vamos entender isso aqui, ó. Proteção emocional e entendimento, que é a primeira parte aqui de tudo. Primeiro, vamos ver uma estratégia. Segundo, reorganização de capital, de portfólio e a mentalidade, tá? Correção é quando o portfólio mostra se foi bem construído ou não. É muito melhor você fazer o gerenciamento de capital antes da correção do que durante a correção. Durante a correção, você faz uma reorganização, um reajuste. Não um gerenciamento. O gerenciamento tem que ser antes, através da análise, e tem todo o passo a passo no método CZL 2.0. Tá? No momento da correção, você vai reorganizar a sua carteira. É preciso entender isso, tá? Então, vamos à estratégia, depois a gente volta aqui na reorganização de portfólio, beleza? Estratégia. Nada de ficar girando posição.
Então, entenda que você vende uma coisa e compra outra, vende uma coisa e compra outra, vende uma coisa e compra outra, você só vai amontoando o seu prejuízo. Até porque correção não é prejuízo. Prejuízo é quando você vende. Então, enquanto o preço está corrigindo e você não vendeu, por exemplo, você tem um Bitcoin. Imagina aí você com um Bitcoin na sua carteira ali. Já pensou? 80 mil dólares, 90 mil dólares, um bitico-tico. Você tem um Bitcoin, o Bitcoin estava 124 mil, caiu para 60. Você continua com um Bitcoin. Se você vender, você não tem mais um Bitcoin, você realizou lucro ou prejuízo. Então, correção não é prejuízo. Prejuízo é quando você vende, tá? Você precisa entender isso. E você, não, eu tô com prejuízo nessa criptomoeda aqui, por exemplo, a da Cardano. Eu vou vender a da Cardano e vou comprar Solana, porque Solana começou a subir. Aí daqui a pouco, aí entra a análise, porque você pode olhar o movimento de curto prazo, Cardano tá caindo, Solana tá subindo, vou vender Cardano para comprar Solana. Mas se você não olha o movimento geral do mercado, se você não olha o panorama geral do mercado, o que acontece? Às vezes é o mercado que está caindo. E a Solana só está tendo uma pequena correção na queda. Aí você vai lá e compra e volta a cair de novo. E você amontou o prejuízo da ADA com o prejuízo da Solana e vai fazendo isso várias vezes. Daqui a pouco você pulverizou seu capital, você não tem mais dinheiro para investir. Então, para de ficar girando posição. Entender, prejuízo só se concretiza quando você vende. A correção é diferente de projeto ruim. Porque o mercado corrige. O Bitcoin corrigiu. Principal criptomoeda do mercado. O ouro digital corrigiu. Até o ouro físico corrige, quanto mais o digital. Então, a correção não é dizer que o projeto é ruim. E as altcoins têm uma correção muito mais severa do que o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de calor do mercado. Bitcoin caiu 25%, o Ethereum foi para 34%, XRP foi para 36%, Solana quase 50%. A correção das altcoins, e quanto mais distante do top 1 do Bitcoin a criptomoeda for, maior vai ser a correção dela, tá? Isso é um fato. Por quê? Porque a galera vende as altcoins e compra o Bitcoin, que é mais seguro, já sabe que vai cair, mas não vai cair tanto. Quando o preço começa a estourar, a galera começa a vender Bitcoin e começa a comprar altcoins, tá? Mas a correção não é dizer que o projeto é ruim, porque aqui, Ethereum é um projeto ruim, Bitcoin é um projeto ruim, e nos últimos 3 meses houve essa correção. Isso não quer dizer também que caiu 25% igual cai uma árvore, uma fruta da árvore. Não, não é assim. Houve queda alta, e mesmo nessa correção de 25%, vários dias, nesses 3 meses, vários dias ou semanas foram de alta, que você no mercado à vista, mesmo no spot, você consegue aproveitar aí esses momentos de alta, tá? Agora, está posicionado correção do mercado. O foco não é ganhar mais, é não cometer grandes erros. Então, você precisa manter o equilíbrio para não cometer grandes erros que vão trazer grandes prejuízos. Mesmo na queda do mercado, você pode aproveitar oportunidades de fazer negociações e ter lucro. Vamos pegar esse movimento aqui da Solana. Vamos pegar esse movimento de queda aqui, da Solanita. Visivelmente o preço corrigiu. Mas nessa correção, olha alta, aqui também teve uma pequenininha, aqui foi só um dia, aqui 4 dias consecutivos, 2 dias consecutivos, 3 dias. Então veja que a queda, a correção, ela não é uma árvore, uma fruta despencando de uma árvore, acabou tudo, agora já era. Não. A correção tem
a queda do preço tem as suas correções de alta. É assim que o preço vai caindo ao longo do tempo e é assim que caiu nos últimos 3 meses. Então, mesmo com a queda do mercado, com uma boa estratégia, você consegue pegar esses movimentos contrários ao movimento principal do preço. Tá certo? Se já está muito negativo, pô, Elias, eu comprei, a queda tá sinistra. Travamento emocional. E aqui, eu vou explicar isso daqui, depois eu vou falar um outro detalhe. Parar de mexer. Você vai lá e estudar os ciclos e as correções passadas, tá? Então, você comprou e tá muito negativo. O que você precisa analisar? O projeto que eu comprei é bom? Cair muito, cai. Solana caiu quase 50% nos últimos 3 meses. Mas o que você precisa pensar? O projeto que eu comprei é bom? É funcional? Tem usabilidade? Tem grandes investidores? Tem grandes parcerias? Tem fundos de investimento que têm em seus portfólios esse projeto que eu comprei? Porque se sim, excelente. Então você está posicionado em um bom projeto que está sofrendo uma correção muito forte, está tendo uma perda violenta do preço, mas não do valor. O problema é se o projeto que você investiu, além de estar perdendo preço, não tem valor. Por isso, o raio-x fundamentalista é extremamente importante antes de você investir. Antes de você pegar a mão e colocar o dinheiro no mercado para negociar. O raio-x fundamentalista é extremamente importante. Quem está aí? Ó, o Felipe está falando que está por aqui. Só me responde aí, por gentileza, se vocês estão assistindo de dentro da escola ou se vocês vieram para o YouTube. Só para eu saber. Comenta aí no chat, por favor. Se está assistindo de dentro da escola ou do YouTube. Essa aula é exclusiva para alunos. Tá passando no YouTube, mas ninguém consegue ver. Só vocês que têm o link, tá? E aí vai deixando um comentário aí. Se surgir alguma dúvida, vocês colocam aí também, que daqui a pouquinho eu volto aqui para dar uma olhada, tá? Então, o raio-x fundamentalista é extremamente importante por causa disso. Porque você não fica a ver navios na hora de investir. Você faz uma peneira para investir em bons projetos. Mas está muito negativo, para de ficar mexendo nisso toda hora. Volta para o gráfico e vem estudar os movimentos passados do preço. Vem entender os ciclos passados, os topos, os fundos, as regiões de suporte, de acumulação, de distribuição. Vem entender. Eu deixei esse gráfico aqui da Solana cru, sem nada. Por quê? Para mostrar para vocês algo bem interessante. Você vê, o preço da Solana está aqui em 127 nesse momento. Olha que coisa interessante, tá? Em junho desse ano, Solana testou esse suporte e depois de testar esse suporte, uma pernada de alta gigantesca. Vamos ver de quanto foi aqui, ó. 98% de alta. Deixa eu ver quando foi aqui. Abril também testou esse suporte. Depois de testar esse suporte, foi uma resistência. O preço deu uma pernada de alta também. Deixa eu ver aqui, que não pegou. 48% de alta. Ó, em setembro de 2024, mais de um ano atrás, testou esse suporte também. Testou isso. Olha esse movimento aqui, olha que legal, ó. Olha esse movimento aqui do preço da Solana.
e ver se não é muito semelhante a esse movimento agora da Solana, aonde o preço tá vindo testar esse nível de suporte. E aí, ó, em setembro de 2024 testou, teve uma máxima de 107 de valorização, corrigiu, depois pegou força novamente e mais 130, aí somando 133 de alta. Então veja que é um nível de preço que o preço da Solana já chegou várias vezes, desde 2024. Se a gente vier aqui para trás, ó, desde 2021. Em 2021 o preço da Solana testou esse suporte. Depois de testar esse suporte, mais uma pernada de alta de 100% de valorização. Então isso já aconteceu na história várias vezes. E se você está posicionado em uma criptomoeda e está com grande prejuízo, para de ficar olhando ali o preço, meu Deus, e está caindo, e vem estudar, entender o que já aconteceu e o que pode acontecer no mercado. O que será que pode acontecer com o preço dessa criptomoeda? Porque aí você vai começar a analisar dados, ao invés de ficar analisando os seus sentimentos. Ah, eu acho que vai subir. Ah, eu acho que vai cair. Ah, eu acho, eu vi no YouTube. Ô, diacho. Vai estudar, rapaz. Que negócio de viu no YouTube, pô. Vai estudar, vai analisar a moeda, o seu investimento. Senta e aprende. Segue o passo a passo. Porque se você ficar nessa de, ah, eu acho, eu vi no YouTube, cara, é o seu dinheiro. E aí, se tratando da Solana, aqui são os ETFs de Solana, que os institucionais estão comprando desde o lançamento, no dia 25 de outubro de 2025, para cá. Só houve 3 dias de venda de ETF de Solana. O restante foi tudo compra. Isso daqui são milhões de dólares sendo comprados todos os dias. Inclusive ontem que o mercado corrigiu, vieram as empresas, os fundos de investimento e compraram mais 35 milhões de dólares de Solana. Já vai quase 1 bilhão de dólares que eles estão investindo em Solana. Mas aqui no gráfico o preço caiu 50% quase. Nos últimos 3 meses. Nos últimos 2 meses, eles acumularam quase 1 bilhão de dólares em ETF de Solana. Então, isso são dados que quando você começa a estudar, você fala, pô, o preço chegou no nível de suporte forte, tem institucional comprando há 2 meses, acumulando Solana. Vou olhar o projeto agora, vou olhar as parcerias, o que o projeto está fazendo. Aí você vai lá para dentro do projeto mesmo. Você vai lá para o CoinMarketCap, para o CoinGecko, para as outras ferramentas que tem lá na caixa de ferramenta, fazer a análise fundamentalista do projeto. Deixa eu ver, deixa eu entender. Está com parceria, o projeto está ativo. Ah, o projeto está funcional. Então, está perdendo preço, não valor. Ótimo. Vai estar subvalorizado, subprecificado. Eu tenho condição de comprar um preço médio muito bom. Independente, o projeto, por isso que a análise tem que ser feita antes, tá? A análise tem que ser feita antes. Primeira coisa é você entender aqui o movimento do preço, os ciclos passados. Vamos continuar aqui, ó. Depois, você vai usar as DEFs como gestão de tempo. Então, você vai botar o dinheiro para trabalhar para você. Pô, já entendi o que está acontecendo, meu projeto está legal, estou mais calmo, onde eu investi não está se acabando, não está se destruindo, estão tendo atualizações, estão evoluindo, a galera está fazendo a parte deles, estou mais tranquilo agora. Ah, vive lá os ciclos, vai cair mais um pouco, encontrou um suporte muito forte, está num ponto do gráfico crítico ali, tem que segurar o preço aqui, já estou entendendo o que está acontecendo agora.
Beleza. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Vou me manter no prejuízo? Não. Eu vou colocar essa grana para trabalhar para mim. E aí você vai para as DEFs. E entenda o seguinte, DEF é estratégia de tempo. Não é estratégia de salvação, porque a DEF é renda passiva, são juros. Então, conforme a plataforma automaticamente vai negociando e os investidores vão ali comprar e vai pagando taxa, a DEF vai compartilhar um pedaço dessa taxa com você. Então, quanto mais tempo ficar lá, mais taxa você vai ganhar. Quanto maior for o seu posicionamento da DEF, maior será a quantidade de taxas que vai ser paga para você. Mas o acúmulo é ao longo do tempo. Pelo menos você tem que pensar o seguinte: agora o meu dinheiro está trabalhando para mim. O mercado está caindo, o meu dinheiro está trabalhando para mim. O mercado está lateralizando, o meu dinheiro está trabalhando para mim. Ele não está só na minha carteira reduzindo o preço. Ele agora se tornou um funcionário meu que trabalha 24 horas por dia. E aí a gente vai para algumas estratégias de DEF. E para quem se matriculou agora, assista às aulas passo a passo. Assista às aulas passo a passo, que você vai chegar nos módulos dessas estratégias. Você só precisa seguir o passo a passo do método, tá? Egito, não, Camino. Camino. Poxa. Caminho. Então, só é seguir o passo a passo do método que você vai chegar aqui, tá? Tá tudo lá, tá tudo explicado e daqui a pouco eu vou até falar, vou falar agora enquanto tá abrindo. Um de vocês aí mandou mensagem pro pessoal do suporte no WhatsApp, e o suporte para alunos é na comunidade, no e-mail, tá? É onde a gente atende os alunos. E um de vocês mandou mensagem lá falando que queria saber como é que fazia depósito na corretora. Como é que fazia depósito? Como é que fazia depósito? Aí o pessoal perguntou tanto que o pessoal do suporte veio me perguntar se eu tinha essa aula lá. Se a aula tava tudo ok e tal. E aí eu falei, pô, estranho. Perguntando como é que deposita em corretora. E aí eu fui ver o aluno. Tá começando do jeito errado. Começa pelo método CZL e vai assistir nas aulas passo a passo. Se você pular etapas, a chance, vamos ser racional. Você seguindo o método passo a passo, a sua chance de perder, de ganhar dinheiro é 90 a 95%. Você seguindo passo a passo do método. Probabilidades para você ganhar dinheiro, 90 a 95%. Você pulando etapas, assisto uma aula, assisto outra, assisto um módulo, faço uma coisa, aí vou para outra, a chance de você perder dinheiro, 99,9%. Quanto mais você pular a etapa, mais você aumenta a sua chance de perder, de ter prejuízo. Segue o método passo a passo, cara. Aí eu fui na escola, eu tenho como ter o controle do dia que você acessou a aula, a hora que você acessou a aula, a quantidade de aulas que você assistiu, até aonde você assistiu. Eu tenho acesso à comunidade para saber, eu acesso o seu perfil na comunidade, para ser mais claro. Eu consigo acessar a sua matrícula na escola, para ser mais claro. É um acompanhamento. E aí, o que eu vi? O aluno, em vez de começar pelo método CZL, começou pelo módulo da Gate. Por quê? Porque na cabeça dele o que ele precisa agora é depositar na corretora. Beleza, depositou na corretora. Você vai fazer o quê? Você vai comprar o quê? Você vai comprar mercado, OCO? Fazer entrada fracionada? Programar o stop loss? Você vai fazer o quê? Depois você colocar lá na corretora o dinheiro. Não sabe. Vai comprar errado, vai perder dinheiro.
Então você precisa aprender, você se matriculou para aprender, para estudar. Estuda, faz a sua parte. A gente vai estar aqui do outro lado te acompanhando, mas faz a sua parte, segue o passo a passo do método, tá? Beleza. Aqui é uma plataforma onde você ganha 9%, 11%, sem você precisar estar negociando. O dinheiro trabalhando para você. Simples assim. O dinheiro trabalhando em seu favor. Então, tá caindo muito, você vai procurar as DEFs, e essa daqui é uma, existem DEFs que pagam muito mais, mas muito mais, tá? Ó, liquidez, vamos para os provedores de liquidez, que eu não vou explicar isso aqui agora. Você precisa assistir a aula e entender como funciona. E essa aula não é para isso. Essa aula é para te mostrar que existe porcentagem de 11% onde o dinheiro trabalha por você. Vamos para uma outra DEF aqui. Foi isso que o Fábio fez. E mesmo tendo entrado no mercado no topo, comprado Solana no topo, começou a ganhar dinheiro mesmo com a queda do mercado, como você que talvez participou aí da semana investindo em cripto todinha, você viu aqui, ó, 300% ao ano, 35% ao ano, 150% ao ano, 187% ao ano, enfim. Lá na aula de DEFs você aprende como é que funciona isso aqui, tá? Então, olha as lucratividades aqui. Dinheiro trabalhando. E, ó, tipo assim, ó, deixa eu ver uma aqui. Aqui, se faz a aplicação Solano SDC, 35% ao ano ou 77% ao ano, e você ganha ainda um outro token. Você ainda ganha uma outra criptomoeda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma aqui nesse momento. Geralmente sempre tem aqui, ó. Deixa eu ver, na Gito. Agora na Gito não tem nenhuma. Gito Sol. 3%, 4%. Agora a Gito não tá dando recompensa. Tá com mão de vaca, mão fechada. Mas aqui na Radion tá dando. Ganha ainda um outro token. Então, você agindo estrategicamente, você bota o seu dinheiro para trabalhar para você e você ainda ganha uma outra criptomoeda. Aumenta a quantidade da criptomoeda que você tem. O mercado está caindo e você está aumentando a sua quantidade de criptomoeda sem você colocar dinheiro do seu bolso. E ainda está ganhando uma outra criptomoeda, tá? Então, quando o preço estabilizar, você vê o que você faz. Se você vai comprar mais, pegar dinheiro do seu bolso, comprar mais, já que é um projeto bom. Se você vai dividir em outras DEFs. Mas você precisa ter esse gerenciamento de psicológico. Nem passa pela sua cabeça, eu vou vender isso, vou comprar aquilo, vou vender isso para multiplicar. Não vai nessa, que com psicológico abalado não dá certo, tá? E aí vamos falar de reorganização de capital, lembrando que eu estou falando ainda com quem está posicionado, quem comprou e está posicionado. Antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário. Assistindo do YouTube, beleza. Os outros que estão assistindo, comenta aí, gente. Se tá da escola, se tá do YouTube, o restante que está assistindo, comenta aí, por favor. Então, beleza, ó, reorganização de portfólio. O que você vai avaliar? Qual ativo faz sentido manter na carteira? Às vezes, é uma criptomoeda que está derretendo igual gelo no fogo. Você vai analisar para ver, faz sentido eu continuar com isso aqui? Faz sentido eu manter isso aqui? Qual ativo só está ali por emoção? É o que eu falei. É não comprar, e eu vou explicar isso um pouco também para quem não está posicionado. É não sair comprando qualquer coisa. Pensa assim, ó.
pensa assim, pensa comigo, ó. Quando você vai comprar comida, você sai comprando qualquer coisa ou o que você gosta de comer? Independente do que você goste de comer. Porque tem coisas que você gosta de comer e tem coisas que você não gosta de comer. Quando você vai no mercado, você compra o que você gosta de comer. É claro, você vai comprar o que não gosta para jogar fora ou ter que dar para os outros. Quando você vai numa loja comprar roupa, você compra a roupa que você gosta de vestir ou a roupa que você não gosta de vestir? Você compra a roupa que você gosta de vestir. Você não sai comprando qualquer coisa. Por que que nos seus investimentos você vai sair comprando qualquer coisa? Ah, eu ouvi falar disso aqui, eu vou comprar. Se fosse assim, quando lança essas modas doidas aí de Paris, Milão, na Itália, sabe, aquelas roupas que o cara tá com a camisa neon, que apaga a luz, brilha no escuro. Há quem goste. Eu não gosto. Talvez você também não. Se fosse assim, você compraria, porque pô, saiu na notícia lá em Milão, a nova moda. Com os investimentos não é diferente, não é você comprar só porque você ouviu, não, é com base em dados, com base em análise. Dessa forma, a probabilidade de acerto é muito grande, porque você está analisando informações, você está analisando movimentos de preço, você está analisando o que aconteceu, você está comprando com base em informações atuais e informações passadas, montando uma tese e, pô, isso daqui pode dar bom. Você entra e o lucro acontece, tá? Então, tem que ver, pô, eu só comprei por emoção ou eu comprei por análise? Vou te dar um exemplo, ó. Um exemplo aqui para vocês. Hoje, no Café com Cripto, eu li essa notícia, na verdade eu nem cheguei a ler essa notícia. Essa foi uma das notícias que eu dei uma olhada pela manhã antes de começar o Café com Cripto e passar aí a notícia pra galera, tá? Aqui no site do próprio TradeView. E aí eu tava lendo essa notícia aqui, fui lendo. E depois eu fiquei parado para pensar. Só que como eu tava alguns minutos de começar o Café com Cripto, não deu para fazer isso antes. E também, depois do Café com Cripto, eu me ocupei, já tive o meu network, que eu tenho um grupo de network do mercado de criptomoedas. Então, a gente teve reunião lá no grupo para trocar uma ideia. Até falei sobre isso aqui, lá no grupo, enfim. E aí, depois, fui fazer um monte de coisa. Tô aqui agora com vocês, ainda não parei para fazer isso. Mas quando eu estava no meu networking, que é um grupo fechado onde nós trocamos ideias, trocamos visão de mercado, trocamos expectativas, análises. É um grupo de networking meu. E não é com aluno que quer aprender o que eu sei. É com pessoas que querem trocar conhecimento. Porque é muito bom para os alunos um grupo para eu ensinar o que eu sei. Eu tenho consciência que isso é muito bom para os alunos. Só que o objetivo desse meu grupo de network, desse mastermind, não é eu ensinar o que eu sei. E sim trocar conhecimento. Tem que ser um ganha-ganha para os dois. Para todo mundo. Então, é um grupo fechado. Quem sabe um dia você pode fazer parte desse grupo. Quem sabe, tá? Mas tem muito feijão com arroz para comer, para poder chegar lá no nosso grupo totalmente restrito. Então, a gente estava conversando lá no grupo hoje pela manhã, depois do Café com Cripto, e eu falei sobre essa notícia que eu achei interessante. O TradeView aqui repostou tal. E ele falou de algumas criptomoedas, como o Pi Network, a Cardano, a Aster, a Ondo. Ele falou ele destacou no meio de milhares de criptomoedas, a Dogecoin, que é a principal meme coin. Ele destacou essas criptomoedas e eu falei, pô, interessante, por que selecionou essas criptomoedas para falar aqui? E aí eu nem falei disso aqui no Café com Cripto, fiz o nosso jornal de manhã, depois fui lá pro Mastermind e aí que tava conversando lá com o pessoal exatamente sobre isso. E vocês veem,
Eu já selecionei aqui, tanto que eu fiz isso aqui pela manhã e deixei as abas abertas pela manhã. P-Network, que eu vou analisar. Por que o TradeView fez questão de destacar esse projeto? Vamos analisar, porque às vezes é um projeto que está próximo de uma atualização, de uma grande parceria, de uma mudança na blockchain, que vai fazer o preço explodir. Então eu vou analisar. São centenas de milhares de criptomoedas no mercado. Eu não tenho como não saber de tudo. Eu não sou inteligência artificial. Então, quando a gente vê alguns sinais, opa, vamos ficar atento. Então, uma outra, Ondo. Vamos analisar o projeto da Ondo. Uma outra, Aster. E tudo teve queda sinistra. Olha o gráfico de queda. Sinistras quedas. Mas vamos entender o que é esse projeto. Isso quer dizer que eu vou comprar esse projeto? Não, eu vou analisar para ver se faz sentido ter na minha carteira. Outra, Chiles. Por que eu coloquei a Chiles aqui? Se lá no TradeView, nem na matéria nem fala da Chiles. Porque a Chiles é uma criptomoeda voltada para fan tokens, principalmente de esporte. E o que acontece? Ano que vem tem a Copa. Maior evento esportivo do planeta. Será que a Chiles não vai dar uma bombada no ano que vem? Vamos analisar o projeto para saber como é que tá. Outra, Avalanche. Por que a Avalanche? Porque a FIFA fez uma parceria com a Avalanche para lançar a sua própria blockchain. E aí não está claro se ela vai lançar a própria blockchain ou se ela vai utilizar a blockchain da Avalanche. Estava até conversando lá no Mastermind que eu acredito muito que vai utilizar a blockchain da Avalanche. Eu acredito que é pouco tempo para a FIFA lançar a blockchain, são 6 meses. Mas para fazer testnet com a blockchain, lançar a blockchain, lançar DEFs dentro da blockchain, carteira, tudo isso, para na Copa estar vendendo NFT, eu acho que é um cronograma apertadíssimo, mesmo sendo a FIFA. Então, bem provável que ela utilize a blockchain da Avalanche, da Avax, o token Avax. Já tem DEF, já tem carteira, já tem toda uma estrutura. E talvez depois da Copa, a depender de como for o desenrolar do que acontecer, a FIFA lance a sua própria blockchain. E aí, a FIFA divulgando que vai estar vendendo ingresso da Copa, que vai estar vendendo figurinha de álbum de colecionador, que vai estar vendendo lá acesso VIP às seleções na blockchain. Cara, você já imaginou quantos milhões de dólares nessa blockchain vai girar num espaço curto? Agora a VAX está 12 dólares depois de uma queda sinistra. Já chegou a custar 60, está custando 12. Mas o que não pode acontecer já no iniciozinho de 2026, depois do Carnaval, quando se aproximar a Copa, quando começar a convocação dos jogadores? Então, vou analisar. Outra, Coinbase, o token da Coinbase, porque a Base é a blockchain que a Swift tá fazendo testes. Cara, isso é surreal. São mais de 200 países que vão passar a usar a mesma blockchain. Só que não são 200 países, mas meia dúzia de gente aqui, meia dúzia de gente. Não, são os países, o governo do país, o banco central do país, nas transações da Swift. Quantas centenas de milhões, de milhares, de trilhões, eu não sei nem falar, mas quantos trilhões de dólares o Swift movimenta aí ao longo de um ano? Imagina todo esse fluxo financeiro dentro da blockchain de uma criptomoeda. Então, mas são coisas que eu vou parar para analisar. Então, eu deixei aqui as abas abertas para analisar. Problema de muitos: não analisa para ver se faz sentido ter o ativo. Compra estritamente pelo emocional. E isso nunca é bom.
tá? Então, uso estratégico da criptomoeda. Em DEF, para ela trabalhar por você enquanto o preço está caindo. Faz um rebalanceamento, vê o que serve, o que não serve. E aí você precisa calcular o prejuízo, se vale a pena você tirar e colocar em outro. Enfim, aí você precisa mesmo, tem que ser uma análise. Não dá para ser achismo, tem que ser análise mesmo, tá? E, logicamente, isso aqui ó, tem que acontecer antes. Reduzir exposição em projetos fracos. Tipo assim, você tem $1.000 para investir. $50 você vai colocar em projetos que são considerados fracos, que podem dar muito bom e explodir no mercado, e aí trazer um fluxo financeiro para sua carteira gigantesca. E se der errado, você não vai ter prejuízos. Quer dizer, vai ter prejuízo, mas vai ser tão pequeno que sua carteira não vai se abalar. O problema é que a galera inverte essa lógica. Elas pegam a maioria da carteira e colocam nesses projetos de alto risco e a minoria nos projetos mais sólidos. Quando vem a queda, a carteira dela derrete. Então, esse gerenciamento ele deve acontecer totalmente antes. Se você comprou e só agora teve acesso ao método CZL, então você está aprendendo, põe em prática. Qual é a mentalidade para quem está posicionado em queda de mercado? Correção é quando o portfólio mostra se foi bem construído ou não. E se você está vendo que seu portfólio não foi bem construído, então você vai fazer os ajustes que são necessários, tá? Mas tudo isso aqui é para quem? Para quem já está posicionado no mercado. Só que a gente tem aí o outro lado da moeda, quem não está posicionado ainda no mercado. Então vamos lá. Resumindo, você que não comprou a criptomoeda, está vendo a queda e está de fora. Qual é agora a estratégia para você? Paciência, suporte e execução. É totalmente diferente de quem está posicionado. Só que o emocional também trabalha do lado de quem não está no mercado. E aí, vamos entender aqui. Ó. O objetivo geral, evitar o FOMO. FOMO é o medo de ficar de fora. E isso, estudos apontam que existe. Isso é fator psicológico que às vezes acaba com o investimento da pessoa. Porque a pessoa acha que ela vai ficar de fora, ela tá perdendo, ela precisa comprar, ela tem que... É igual o rapaz, não, eu preciso saber agora como é que deposita. Na escrita dele dá para sentir a ansiedade. Porque se ele não tivesse tão ansioso, ele escreveria assim, ó, eu assisti às aulas do módulo tal, do treinamento tal. Lá eu não encontrei aonde o professor fala como eu depositar na corretora. Tá certo, eu comecei pelo lugar certo ou eu devo ir por outro lugar? De quem quer uma direção a seguir, mas quem tá ansioso, não, como é que faz? E aí acaba fazendo errado. Então, não tá posicionado, calma, não deixa esse medo de ficar de fora te dominar. Tenha paciência, porque uma hora a correção acaba, uma hora você aprende a depositar, uma hora você aprende a analisar, uma hora você aprende o método, uma hora você vai entrar no mercado. O mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não vai acabar amanhã. Amanhã vai ter mais oportunidade, amanhã vai ter mais criptomoeda bombando no mercado. Se você não conseguiu pegar a alta da Solana hoje, amanhã você pode pegar da XRP, do Ethereum, da Cardano e de centenas de milhares de criptomoedas que tem. Calma. Não acabou o mundo. Fica calmo. E aí trabalha níveis e não preço. Como assim trabalha níveis e não preço? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. E isso é uma coisa que eu gosto muito, tanto que no programa Café com Cripto, nas análises do gráfico que eu faço, que tá até aqui o gráfico. Deixa eu salvar aqui. Ó. Não, nesse gráfico aqui não, tá no gráfico do Ethereum.
Se eu sair aqui da Solana pro Ethereum, ETH, USDT. Ó, níveis de preço. Então, para você que não está posicionado, e até você também que está posicionado, melhor do que você ter uma linha falando de um preço, 4.734, um preço fechado, é você ter uma região de suporte, uma região de resistência. Por quê? Na região de suporte, você vai saber que é uma faixa de preço, nesse caso aqui, de 2.400 a 2.900, aonde quando o preço do Ethereum chega, ele costuma subir. Não é apenas um preço, é uma faixa de preço aonde ele se movimenta e oscila. Por isso que é importante você trabalhar níveis de suporte e não preço, porque se você for na linha, aí só se você for o mago das análises gráficas, tá? Porque é improvável que você acerte o preço exatamente como... Pô, aí, cara, aí a gente tem que fechar uma parceria para você me passar essa parada aí. Porque o preço oscila, é volátil, é um mercado dinâmico. Então, é uma faixa de preço onde o preço vai bater. Tá? Beleza, vamos voltar lá. Seguindo aqui, ó. Qual é a estratégia? Não comprar no meio da correção. Só se... Vamos voltar lá para o gráfico da Solana, que está limpinho para não precisar. Só se você estiver fazendo day trade. Então, deixa eu botar aqui, eu não vou nem desenhar, vou ser mais rápido aqui, ó. Ah, você desenhou o canal paralelo, tá um canal paralelo de baixa. Aqui é a regressão linear, que é um canal paralelo de baixa. Beleza. E aí o preço está caindo, mas você quer entrar no mercado, você quer fazer as suas negociações, você não quer ficar de fora. Então você vai aproveitar quando o preço testar o fundo do canal, testou a linha média, voltou a cair, você vai vender, rompeu para cima a linha média, você faz a entrada, testou o topo do canal, você vende novamente. E espera o preço derreter até o fundo do canal e repete o mesmo movimento. Derreteu, beleza, comprei, testou o topo, deixa derreter tudo, testou o fundo do canal, compra novamente, começou a cair, derreta mais um bocado. A única lógica de se comprar na queda, estrategicamente, é essa aqui. Elias, mas eu vejo muita gente falando sobre DCA, que é fazer compras fracionadas independente do preço, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, se torna um preço médio muito bom. Verdade. Só que com essa estratégia aqui, você fazer DCA, você potencializa o seu dinheiro. Porque, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo bem... Vamos dizer que seja uma compra por semana. Aí você compra aqui, beleza. Na semana seguinte está aqui, beleza. Na semana seguinte está aqui, beleza. Na outra semana está aqui. Você só está fazendo compras fracionadas. Aí na semana seguinte está aqui, na outra semana está aqui. Cara, você poderia, ao invés de comprar aqui, ó. Você compraria o mesmo dinheiro, só que a quantidade de criptomoeda maior, porque você ia comprar um preço mais barato, só por analisar o gráfico com o canal paralelo de baixa. Só por isso. O preço começou a subir, ao invés de você comprar aqui, você venderia o que você comprou aqui embaixo, porque você ia lucrar com a alta do preço. E aí, beleza, o preço testou o topo do canal, voltou a cair. Aí você compra aqui embaixo. Você compraria uma quantidade muito maior do que se você viesse compra, 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 compra. Só nesse zigue-zague do preço, você aumentou a quantidade de moedas que você comprou. Aí o preço testou o fundo, voltou a subir. Parou de subir, começou a cair. Vende.
E isso é a mesma moeda. Pô, eu não vou vender Bitcoin, não sei o que e tal. Bitcoin é para 50 anos, vou me aposentar com Bitcoin. É uma visão muito boa, mas isso aqui é estratégia. Isso aqui os ETFs fazem. Por que você acha, ó, que existe isso aqui, ó? Os institucionais fazem isso. Por que você acha que tem isso aqui, ó? Olha a quantidade de compra de ETF de Bitcoin e olha a quantidade de vendas de ETF de Bitcoin. Então, tem dia que os institucionais compram mais de 200 milhões de dólares de ETF de Bitcoin. Mas tem dia que eles vendem mais de 350 milhões de dólares de ETF de Bitcoin. Por que eles estão vendendo? Porque eles não acreditam no Bitcoin? Não, eles estão realizando lucro para comprar Bitcoin mais barato daqui a 2 dias. Simples assim. Então, a estratégia potencializa o seu dinheiro. Por isso que eu falo muito nas minhas redes sociais e às vezes as pessoas não conseguem entender que você não precisa ficar colocando dinheiro todo dia no mercado. Que se você tiver estratégia, você vai aumentando o seu investimento aqui dentro mesmo. Você vai aumentando a sua carteira de investimento dentro do próprio mercado. Tá? Então, isso aqui é estratégia. Não comprar no meio da correção só se for dessa maneira que eu expliquei. Aprender a identificar suportes claros e consolidação. Então, você vê, ó, aqui, mesmo sem traçar a linha de suporte, que eu não oriento, o que eu oriento, principalmente para quem está começando, é que você trace a linha de suporte, mas só aqui você já consegue ter um suporte e resistência. O fundo e o topo do canal servem como suporte e resistência. A linha média serve em momentos como suporte e em momentos como resistência. Só que você traçar isso aqui, pô, eu já sei, o preço bateu aqui, tem chance de subir. E aí a gente vem para cá, ó, para o momento atual. O preço está lateralizando, ó. Testou a linha média, caiu, aí rompeu, testou a linha média, fez de suporte, e aí está lateralizando nessa parte azul do canal paralelo, que é a regressão linear. E o movimento do preço, quando está nessa parte azul, é vir para a parte vermelha. O movimento do preço, quando está nessa parte vermelha, é vir para a parte azul. Essa é a dança do preço dentro da regressão linear. Então, qual é a possibilidade nesse momento, caso não haja força de reação no mercado? E aí depende do que eu falei hoje de manhã, dos relatórios dos Estados Unidos, dos dados da inflação, dos juros lá no Japão. A depender desses relatórios, o mercado financeiro em geral, a macroeconomia, vai se movimentar para alta ou para queda. Se movimentar para alta, o preço da Solana rompe o canal de baixa e aí começa uma recuperação vindo testar, ó, esse novo topo aqui, ó, esse topo anterior, que é de 165 mil dólares. Solana 165 mil dólares. De 165 dólares, tá? Mas só que a gente já tem uma base de suporte e resistência. Então, ó, aprenda a identificar suportes claros e consolidação. Isso aqui é uma consolidação do preço nesse suporte que é fortíssimo, que a gente já viu em outros momentos. Então, o preço caiu, agora está se consolidando nesses dias. Lógico, eu estou fazendo uma análise de curto prazo, estou no gráfico diário, mas ali é uma consolidação. Vamos seguir aqui, que aqui tem bastante coisa. Quem compra qualquer queda vira liquidez de quem tem plano. Então, se você sai comprando de qualquer forma, a qualquer momento, você vai vendendo prejuízo e alguém vai estar lucrando no seu dinheiro. Simples assim. Você tem que ter plano, tem que ter estratégia. Você precisa seguir um método, tá? Entradas sempre parciais, compras fracionadas. Então, em vez de você comprar, vou comprar os meus 50 dólares de vez. Não, você faz compra fracionada. Vai aos pouquinhos. Planejadas e sem pressa. Porque o preço está consolidando.
Isso não quer dizer que não possa fazer isso aqui, ó. Então, compra fracionada, tem $100, divide em 5 pedaços. Você tem 5 entradas de $20. Fracionadas. Planejadas. Beleza. O preço saiu daqui, desse canal compro. Por quê? Porque o topo do canal é uma resistência forte. Então eu não vou comprar porque o preço saiu de 126 e foi para 137 apenas. Eu vou comprar porque o preço rompeu o canal para cima. Tá? Planejada. E sem pressa. Porque se você tiver muita pressa, você vai se tornar liquidez de alguém. Tá? Zonas de suporte, não linhas mágicas. Então, o suporte pode ser rompido para baixo, como eu acabei de falar. Confluência. O que é confluência? São indicadores confirmando o movimento. Então, aqui eu estou olhando apenas a regressão linear. Mas qual é o pulo do gato? É ter aqui o volume, é ter aqui o RSI, que não está aqui nesse gráfico, ou tá assim. É ter o RSI, ter a MACD. Então, esses indicadores se combinando, confirmando o movimento, tá legal. Então, dá pra gente entrar. E só para vocês terem ideia, fazendo uma análise aqui bem rápida, porque eu sei que tem gente aqui que ainda não estudou isso, mas tipo assim, ó, a regressão linear tá descendo, então apontando que o movimento no curto prazo é de queda, só que o preço está consolidando aqui já há alguns dias, lateralizando, mas o MACD está mostrando, o RSI está mostrando que a queda vai continuar, o MACD praticamente cruzando para baixo a média móvel sinal, mostrando que a queda vai continuar. Então, essa consolidação aqui pode ser só um ensaio para fazer isso aqui, ó, pum, e pegar os desavisados. Por isso que é buscar linhas de suporte, não linhas mágicas. Confluência, suporte mais volume, suporte mais o tempo, quanto tempo o preço está testando esse suporte e não sai daqui. Às vezes o preço está tendo aqui, ó, falsos rompimentos, e aí quem já estudou vai lembrar do que é falso rompimento. E às vezes o preço está aqui com falsos rompimentos, e quanto mais falsos rompimentos existem em uma linha de suporte ou numa região de suporte, mais fraca é essa linha de suporte. O preço vai romper ela para baixo, tá? O preço vai acabar rompendo ela para baixo. Mercado não respeita preço, respeita a região. Então não adianta, é o preço tal, preço X. Coloca lá a região de suporte, a região de resistência, que você vai ter um alvo mais claro para você fazer as suas entradas. Aceitar que pode errar o fundo. Então a gente pode errar. Isso daqui não é uma... Entenda que você não está num concurso de perfeição. O mais perfeito vai para o céu. Não. Você está no mercado de investimento e você aprende a analisar esse mercado para seguir a maior probabilidade. Isso não quer dizer que a sua análise ela vai estar 100% certa, alinhada com os astros celestes, quando os planetas se cruzarem formando uma linha reta e a luz do Sol bater na Terra de Marte, refletindo em Saturno, você ficou milionário. Tem gente que acredita nisso, eu respeito. Mas a gente analisa dados, movimentos de preço, para seguir a maior probabilidade. Só que o mercado é dinâmico, o mercado reage a notícias, a acontecimentos, e às vezes a sua análise está certa, só que você não previu o que ia acontecer, que você não tem bola de cristal. E aconteceu algo que fez o preço cair. Então, aceite que, mesmo estando certo, você pode errar. Isso faz parte.
Só que aí lá no método você aprende uma estratégia que mesmo você errando uma quantidade de negociações, você consegue sair no lucro, tá? Isso lá no método a gente tem lá a estratégia desenhada para você. E agora o que eu fiz? Aumentei muito o tamanho, diminuí demais. Um outro ponto aqui, ó. Gestão clara de risco. Se perder suporte, aceita e espera o próximo. E isso aqui é para quem não entrou no mercado. Ah, vou entrar. Não, calma. Lá no método você vai ver, principalmente quem é faixa branca, que tem o teste no suporte e quando o preço voltar a subir no segundo ou terceiro candle, e lá eu explico como é que você faz isso direitinho para você fazer as suas entradas. E se perder o suporte? Calma, vai encontrar outro em algum momento, tá? Qual é a mentalidade para quem não está posicionado e está vendo o preço cair? Porque você está vendo o preço cair, ficar cada vez mais barato, a sua cabeça fica assim, ó, pô, se eu comprar agora e voltar para o topo, é 1000%, é 500%, é 300%. Sua cabeça fica alucinada, é normal. Mas qual é a mentalidade? Meu trabalho não é adivinhar o fundo, é estar posicionado quando o mercado decidir subir. Então, o seu trabalho não é, vou adivinhar o preço exato. Não. É você estar bem posicionado para quando o preço voltar a subir, o mercado voltar a subir, você fazer as entradas e pegar aí as pernadas de alta, os movimentos de alta.